Capítulo 15, de 2 em 2. O velho pigarreou, mal-humorado, e deu um passo em direção à moça. Sasha. Preciso falar com você. Leonide piscou para Sasha, afastou-se dela, cedeu a Homero com um gesto de falsa humildade e se retirou. Mas Sasha já não conseguia pensar em mais nada. Enquanto o velho tentava convencê-la de que ainda poderiam fazer Hunter mudar de ideia, fazia-lhe propostas e tentava persuadi-la com promessas, a moça virava a cabeça na direção do músico. Ele não respondeu a seus olhares, mas um sorriso fugaz surgiu em seus lábios e confirmou a Sasha que o rapaz não os perdia de vista. A jovem assentiu e explicou a Homero que só queria conversar 1 minuto a sós com Leonide, e que depois estaria disposta a qualquer coisa. Precisava descobrir o que o jovem sabia. Precisava se convencer de que realmente existia um antídoto. Volto já, disse ela, interrompendo o velho no meio da frase. Afastou-se dele e foi até Leonide. Então, quer saber o resto? Perguntou ele. Claro que sim. A jovem não estava com humor para brincadeiras, como se cura. Essa é a parte complicada da questão. Sei que a doença pode ser curada. Conheço pessoas que conseguiram vencê-la. E posso te levar até elas. Mas você tinha dito que sabia lutar contra ela. Leonide deu de ombros. Você entendeu errado. Como quer que eu faça isso? Eu sou apenas um flautista. Um músico ambulante. Quem são essas pessoas? Se estiver interessada, posso te apresentar. Mas vamos ter que dar uma volta para encontrá-las. Em que estação elas estão? Não muito longe daqui. Você mesma pode comprovar. Se quiser. Não acredito em você. Mas você gostaria de acreditar. E como eu também não confio totalmente em você, não posso te contar tudo. O olhar de Sasha escureceu. Por que quer que eu vá com você? Eu. Leonide balançou a cabeça, se isso não me importa. É você quem quer. Eu não sou obrigado a salvar ninguém e nem poderia. Pelo menos, não desse jeito. A moça hesitou, e depois perguntou. Você me promete que vai me levar até essas pessoas? Me promete que elas podem nos ajudar? Eu te levarei até elas, respondeu Leonide com firmeza. O irritado Homero interveio mais uma vez. E então, Sasha, o que você pretende fazer? Não vou com você. A jovem ajustou seu macacão e se virou para o músico, se ele diz que existe um antídoto. É mentira, respondeu Homero, com a voz insegura. Parece que o senhor entende muito mais de vírus do que eu. Leonide se esforçava para falar com um tom respeitoso. Fez pesquisas nessa área? Ou tem algum tipo de experiência direta? Também acha que uma chacina é a melhor maneira de conter a infecção? E como você sabe tudo isso? Perguntou o velho, desconcertado, voltando-se para Sasha, por acaso você? E lá vem o chefe da equipe médica. O músico havia percebido que Hunter se aproximava e, por precaução, deu um passo na direção oposta. Se a equipe de primeiros socorros já está completa, posso ir embora. Espere, ordenou a moça. É mentira. Sussurrou Homero para Sasha, se ele só quer que você vá com ele para... E mesmo que esteja dizendo a verdade, já não há tempo para fazer nada. Hunter estará de volta com reforços em no máximo 24 horas. Se você ficar conosco, talvez consiga fazê-lo mudar de ideia. E esse... Eu não posso fazer nada, respondeu Sasha tristemente, não conseguirei detê-lo. Eu sinto isso. Só me resta uma possibilidade, vou oferecer uma solução alternativa. Preciso fazer com que ele duvide. Duvidar. Homero arqueou as sobrancelhas, surpreso. 24 horas serão suficientes, disse a jovem, e partiu. Por que a tinha deixado ir embora? Por que havia demonstrado tanta fraqueza e permitido que um vagabundo louco levasse sua heroína, sua musa, sua filha? Quanto mais o velho pensava em Leonide, menos ele gostava dele. Nos grandes olhos verdes do músico cintilavam olhares de cobiça e, quando pensava que ninguém o observava, surgiam em seu rosto angelical sombras sombrias. O que ele queria dela? Na melhor das hipóteses, aquele adorador da beleza prenderia a inocência de Sasha com um alfinete, para preservá-la morta e seca em seu álbum de poesias. O encanto fugaz de sua juventude, um encanto que não podia ser reproduzido, muito menos fotografado, se escaparia como o pólen de uma flor. A própria garota, enganada e usada, se libertaria dele e fugiria, mas levaria muito tempo para deixá-lo para trás e esquecer a traição daquele filhote de Satanás. Então por que a havia deixado ir? Por covardia. Porque Homero não só evitara toda discussão com Hunter, como também não fora capaz de lhe apresentar as questões que realmente o inquietavam. Sasha estava apaixonada, e por isso sua ousadia e sua insensatez podiam ser desculpadas. Mas seria de se esperar que Hunter tratasse o velho com a mesma indulgência? Homero ainda o chamava de O Brigadeiro,
por costume, mas também porque essa denominação o tranquilizava e servia para anular o que havia de temível e extraordinário nele. Afinal, não passava de um suboficial do posto de vigilância setentrional de Sevastopolskaya e mais não. O homem que caminhava ao lado de Homero pelo túnel não era o mesmo mercenário misantropo de antes. O velho começava a entender que seu companheiro estava passando por uma transformação. Algo terrível estava acontecendo com ele. Teria sido tolice não querer ver, e tampouco faria sentido tentar se convencer do contrário. Mais uma vez, Hunter o levava consigo. Talvez para mostrar-lhe o desfecho sangrento do drama. Não pretendia apenas aniquilar Tulskaya, mas também os sectários escondidos no túnel e também a Serpukovskaya, tanto os habitantes quanto os soldados da Hansa que estavam estacionados ali. E tudo isso porque talvez alguns poucos tivessem sido infectados. E talvez o mesmo destino aguardasse Sevastopolskaya. O brigadeiro já não precisava de nenhum motivo para matar. Bastava encontrar uma oportunidade. Homero não estava em posição de fazer nada além de correr atrás de Hunter e, como num pesadelo, contemplar todos os seus crimes e registrá-los. Justificava-se a si mesmo com o pensamento de que o fazia pela salvação dos demais. Tentava se convencer de que era um mal menor. Mas o implacável brigadeiro lhe parecia um Moloch, e o desânimo de Homero era grande demais para lutar contra o destino. No entanto, não parecia que a jovem quisesse colaborar com eles. Enquanto Homero já havia se conformado com a ideia de que Tulskaya e Serpukovskaya haviam se transformado em Sodoma e Gomorra, Sasha insistia em se agarrar a uma esperança tênue. Homero não acreditava que fosse possível encontrar pílulas, uma vacina, um soro, antes que Hunter pusesse fim à epidemia a sangue e fogo. Sasha, por outro lado, buscaria um remédio até o fim. Homero não era soldado, nem médico, e acima de tudo era velho demais para acreditar em milagres. Ainda assim, uma parte de seu coração sonhava apaixonadamente com a salvação, e era essa mesma parte que ele havia arrancado de si e deixado partir e junto com Sasha. Ele havia cedido à moça a missão que ele próprio não ousava empreender. E, ao renunciar a seguir seu próprio caminho, encontrou a paz. Tudo terminaria em 24 horas. Então, Homero desertaria, procuraria uma cela solitária e terminaria de escrever o livro. Finalmente sabia sobre o que trataria. Sobre como um animal racional devorava uma estrela mágica caída do céu, um brilho celeste, e se transformava em ser humano. De como o ser humano roubava o fogo dos deuses, mas não conseguia dominá-lo, e o mundo inteiro ardia em chamas. De como, 100 séculos depois, o brilho da humanidade lhe era tirado como punição. E de como, então, não voltava a ser animal, mas algo muito mais terrível, algo que não tinha nome. A Serpukovskaya, pálida de terror, havia afundado na escuridão. Soldados, munidos com máscaras de gás, bloqueavam os acessos aos túneis. E ao corredor que a conectava com a linha de circunvalação. Ouvia-se um murmúrio que precedia a catástrofe, como quando alguém sacode uma colmeia. Uma escolta acompanhava Hunter e Homero pela estação como se fossem dois altos dignitários, e os habitantes da Serpukovskaya tentavam ler em seus olhos se estavam a par da situação e, se sim, qual poderia ser o destino que os aguardava. Homero olhava para o chão. Não queria que todos aqueles rostos ficassem gravados em sua memória. O brigadeiro não lhe havia revelado para onde iam, mas o velho sabia. Iam para Polis. 4 estações de metrô conectadas por corredores. Uma cidade com milhares de habitantes. A capital secreta daquele império subterrâneo que há muito havia se dividido em dezenas de estados feudais, em conflito entre si. Um bastião do conhecimento e um refúgio da cultura. Um santuário que ninguém teria ousado atacar. Ninguém, exceto Homero, o velho meio louco que andava espalhando a infecção pelo metrô. No entanto, nas últimas 24 horas, ele havia se sentido melhor. As náuseas haviam diminuído, e a tosse de tuberculoso que o havia obrigado, vez após vez, a limpar o sangue da máscara de gás havia cessado. Será que seu organismo havia vencido a doença sozinho? Ou talvez nem tivesse se contagiado? Talvez tivesse se deixado levar por sua imaginação. Na verdade, ele sabia disso desde o primeiro momento, mas, mesmo assim, tinha se deixado dominar pelo medo. O túnel escuro e silencioso que se estendia depois da Serpukovskaya tinha má fama. Homero sabia e não encontrariam ninguém no caminho até a Polis. Ainda assim, a Polianka, a única estação deserta entre as duas habitadas, Serpukovskaya e Borovitskaya, às vezes reservava alguma surpresa. Circulavam muitas lendas sobre ela no metrô. Em geral, os viajantes que a visitavam não corriam risco de vida. Mas a estação podia causar sérios danos à sanidade. Homero estivera lá em várias ocasiões, mas nunca se deparara com nada de especial. Também havia explicações plausíveis para as lendas que circulavam sobre aquele lugar, se que, é claro, o velho conhecia todas.
Homero esperava encontrar a estação, mais uma vez, abandonada e morta, como nos bons tempos. Mas cerca de 100 metros antes de chegar a Polianka, o velho divisou um brilho distante de luz elétrica, ouviu os primeiros ecos e foi tomado por um mau pressentimento. Distinguiu claramente vozes humanas. E isso era impossível. Pior ainda, Hunter, que geralmente percebia qualquer vestígio de vida a centenas de passos de distância, não pareceu ouvir nada e não reagiu de forma alguma. O brigadeiro também não deu atenção aos olhares inquietos de Homero. Estava fechado em si mesmo e parecia não enxergar nada do que se passava. A estação estava habitada. Desde quando? Homero já se perguntara muitas vezes por que os habitantes da polis, apesar da falta de espaço, nunca haviam tentado colonizar a Polianka e anexá-la. Era sua lenda que, até então, os impedia. Consideravam-na motivo mais que suficiente para não se aproximarem daquela estação estranha. Mas, ao que parecia, alguém havia superado o medo e montado ali uma cidade de barracas, com a iluminação necessária instalada. E que generosamente desperdiçavam eletricidade. Mesmo sem ter saído do túnel, Homero teve que cobrir os olhos com a mão para se proteger das deslumbrantes lâmpadas de mercúrio penduradas no teto. Era espantoso. Nem mesmo a própria polis era tão limpa e bem cuidada. A poeira e a fuligem dos anos haviam desaparecido das paredes, os mármores brilhavam e o teto parecia ter sido pintado de branco no dia anterior. Homero olhou o interior da estação através dos arcos, mas não viu nenhuma barraca. Será que ainda não as haviam montado? Ou talvez quisessem instalar ali um museu? Os tipos estranhos que governavam a polis eram perfeitamente capazes de ter ideias como essa. Aos poucos, a plataforma foi se enchendo de gente. Não mostraram interesse algum pelo militar armado até os dentes, com a cabeça protegida por um capacete de titânio, nem pelo velho coberto de sujeira trotando ao seu lado. Mais ainda, ao vê-los, Homero percebeu que não conseguiria ir mais longe. Era como se suas pernas tivessem deixado de funcionar. Todas aquelas pessoas que se aglomeravam na beira da plataforma estavam vestidas como se tivessem filmado ali na Polianka um longa-metragem sobre os primeiros anos do terceiro milênio. Sobretudos e capotes elegantíssimos, jaquetas folgadas de várias cores, calças jeans, roupas que se usavam antes da grande catástrofe. Onde estavam os anorakes acolchoados, o couro grosso de porco, o onipresente marrom da rede de metrô, o túmulo de todas as cores? De onde vinha toda aquela riqueza? E os rostos, não eram os rostos de pessoas que tivessem perdido toda a família em um único dia. Pareciam ter visto o sol pouco antes, davam a impressão de ter começado o dia com um banho quente, o que, para eles, não era algo excepcional. Homero teria jurado que era assim. E mais, teve a sensação de conhecer muitos deles. As pessoas extraordinárias se reuniam em número crescente, amontoavam-se na beira da plataforma, mas sem descer aos trilhos. Logo, a multidão colorida tomava toda a estação, de um túnel ao outro. Parecia que todos haviam saído de fotografias de um quarto de século atrás. Nenhum deles olhou diretamente para Homero em momento algum. Desviavam os olhos para todos os lados. Observavam as paredes. Liam jornais. Olhavam uns aos outros disfarçadamente, com admiração ou curiosidade, com desprezo ou simpatia, mas não notavam o velho, como se ele fosse um espectro. Por que haviam se reunido ali? O que esperavam? Demorou um pouco para que Homero recuperasse o controle sobre seu corpo. Onde estava o brigadeiro? Que explicação poderia dar ao inexplicável? Por que não dissera nada? Hunter havia parado um pouco mais atrás. A estação abarrotada de seres humanos não lhe interessava em absoluto. Com um olhar sombrio, fixava os olhos no vazio, como se houvesse algum tipo de obstáculo. Parecia haver algo suspenso no ar, alguns passos adiante, à altura de seus olhos. Homero se aproximou do brigadeiro, olhou-o com cautela e, de repente, Hunter desferiu um golpe. Seu punho fechado cortou o ar, descreveu uma trajetória estranha da esquerda para a direita, como se o brigadeiro quisesse ferir uma vítima invisível com uma faca imaginária. Quase acertou Homero, que se esquivou com um salto, e Hunter continuou lutando. Golpeava, recuava, se defendia, parecia tentar agarrar alguém com suas mãos de aço, gemia como se alguém lhe apertasse a garganta, se libertava e atacava de novo. Pouco a pouco foi perdendo as forças, e parecia que seu adversário invisível iria derrotá-lo. O brigadeiro tinha cada vez mais dificuldade para se manter de pé sob os golpes inaudíveis, mas arrasadores, que recebia. Seus movimentos se tornavam cada vez mais lentos e incertos. O velho tinha a sensação de já ter visto algo parecido outra vez, não muito tempo atrás. Onde, e quando? E que diabos estava acontecendo com o brigadeiro? Homero o chamou pelo nome, mas ele parecia possesso e não reagia aos gritos fortes. A multidão sobre a plataforma não prestava atenção a Hunter. O brigadeiro não existia para eles, assim como eles não existiam para ele.
Estavam preocupados com outra coisa, consultavam impacientemente seus relógios de pulso, resmungavam, conversavam com quem estivesse ao lado e comparavam o horário com os números vermelhos do relógio digital pendurado sobre o túnel. Homero piscou e olhou na mesma direção que a multidão. O relógio da estação marcava o tempo decorrido desde a saída do último trem. Mas o número tinha se alongado mais do que o normal, havia 10 dígitos. 8 antes dos 2 pontos, e depois mais 2 para os segundos. Um círculo de sinais vermelhos também indicava o passar dos segundos, e apenas o último dígito desse número incrivelmente longo, já haviam ultrapassado os 12 milhões, se alterava. Ouviu-se um grito, um choramingo. Homero desviou o olhar do enigmático relógio. Hunter estava imóvel, caído de bruços nos trilhos. Homero correu até ele e puxou seu corpo pesado e sem vida para virá-lo de costas. Não, o brigadeiro respirava, embora de forma irregular. Não se viam feridas, embora seus olhos estivessem semicerrados como os de um morto. Sua mão direita ainda estava fechada, e então Homero percebeu que Hunter não lutara desarmado naquele duelo tão singular. O cabo de uma faca negra sobressaía do punho. Homero deu alguns tapas no rosto do brigadeiro, e este gemeu como um bêbado, arregalou os olhos, apoiou-se num cotovelo e olhou para o velho com os olhos turvos. Então se levantou de um salto e sacudiu o pó. O sonho havia se dissipado, os seres humanos trajando casacos e jaquetas de várias cores haviam desaparecido sem deixar vestígios, o brilho se extinguira, e a poeira das décadas cobria novamente as paredes. A estação estava escura, vazia e sem vida. Igual a como Homero a encontrara em suas expedições anteriores. Nenhum dos dois disse uma palavra até que chegaram a Oktyabrskaya. Só ouviam seus escoltas, que falavam em sussurros e resfolegavam quando suas botas de couro sintético tropeçavam nas travessas. Sasha estava furiosa, não tanto com o músico quanto consigo mesma. O rapaz, e que diferença fazia? Ele havia se comportado da forma que se poderia esperar dele. Em contrapartida, ela se sentia envergonhada de sua própria conduta. Será que tinha sido dura demais com Leonid? Uma vez na Oktyabrskaya, os ventos mudaram por si mesmos e Sasha, ao contemplar a estação, esqueceu-se de todo o resto. Nos últimos dias, estivera em lugares cuja própria existência lhe parecerá impossível. Mas a Oktyabrskaya e sua magnificência relegavam à sombra tudo o que ela havia visto até então. O chão de granito estava coberto por tapetes. Seu desenho original ainda podia ser reconhecido após tantos anos. Lâmpadas que imitavam tochas iluminavam o salão com uma luz leitosa e uniforme. Seus cristais estavam tão polidos que poderiam ser usados como espelhos. Aqui e ali, havia mesas ao redor das quais se sentavam pessoas de rosto alegre, conversando com indolência e trocando papéis. Sasha não parava de virar a cabeça de um lado para o outro para ver tudo o que pudesse. Então disse, intimidada: "Tudo isso é tão luxuoso. Eu acho que as estações da linha circular são como espetinhos de porco", sussurrou Leonid. "Transbordam gordura e, a propósito, que tal se comêssemos algo?" "Não temos tempo." A garota balançou a cabeça. Esperava que o jovem não ouvisse o impaciente roronar de seu estômago. "Ah, vamos, mulher", o músico pegou sua mão. "Tem lugar ali. Além disso, nada do que você tenha comido até agora se compara com isso." "Moços, não se importariam se parássemos para comer?" gritou aos escoltas. "Não se preocupe, Sasha, vamos chegar em poucas horas." O comentário sobre o espetinho de porco não foi à toa. Aqui fazem. Os elogios que ele fez à carne preparada ali foram tantos que Sasha acabou cedendo. Se só faltavam 2 horas para o destino, podiam se permitir uma refeição de 30 minutos. Além disso, ainda tinham um dia inteiro pela frente, e não sabiam quando poderiam comer novamente. O shashlik que comeram merecia todos os elogios anteriores. Mas, como se isso não bastasse, Leonid também pediu uma garrafa de vinho doce. Sasha tomou uma taça com grande curiosidade, e o músico compartilhou o restante com os escoltas. De repente, Sasha se levantou, com os joelhos trêmulos, e ordenou que Leonid também se levantasse. A dureza de sua voz vinha da súbita raiva que sentia de si mesma. Raiva por ter se deixado relaxar com a comida e o calor do álcool, e por ter demorado alguns instantes para afastar a mão do rapaz de seu joelho. Os dedos dele eram leves e sensuais. Leonid, sem o menor sinal de vergonha, levantou ambas as mãos imediatamente, como quem diz, "e me rendo", mas a garota ainda sentia o toque dele em sua pele. "Por que me apressei tanto para tirá-lo de cima de mim?", perguntava-se, confusa, e se beliscou como forma de punição. Sentia uma vontade urgente de apagar o quanto antes a lembrança pegajosa e adocicada da cena, branqueá-la com alguma conversa qualquer, disfarçá-la com palavras. "As pessoas que vivem aqui são muito estranhas", disse a Leonid. "Por quê?" O músico esvaziou o copo de um gole só e se levantou devagar. "Falta algo nos olhos delas." "Fome." Não, não é só fome, e parece que não precisam de nada."
Isso é porque realmente não precisam de nada. Leonide sorriu satisfeito. Comem bem. A rainha Hansa os alimenta. E os olhos deles são muito normais e sonolentos. Sasha ficou séria. Com tudo o que sobrou da nossa comida hoje, meu pai e eu teríamos nos virado por 3 dias. Não seria melhor levarmos o que restou e darmos a alguém? Não, respondeu o músico. Eles darão aos seus cães. Aqui não há pobres. Mas poderiam levar para as estações vizinhas. Lá sim há gente passando fome. A Hansa não é uma organização de caridade, gritou o sentinela chamado Muleta. Que os outros cuidem de si mesmos. Só faltava essa, termos que alimentar aqueles desgraçados. Você é daqui? Perguntou Leonide. Sempre vivi aqui. Minha memória não vai além disso. Você não vai acreditar, mas os que não nasceram na linha circular também precisam de algo para comer. Pois que se devorem entre eles. Respondeu o soldado, irritado. Vamos permitir que nos tirem tudo e depois repassem? Isso é o que os vermelhos querem. Bom, se as coisas continuarem como estão, e começou a dizer Leonide. O que vai acontecer então? Cale a boca de uma vez, moleque. Tudo isso que você está dizendo é motivo de expulsão. A expulsão eu já ganhei faz tempo, respondeu o músico com fleuma. E continuo trabalhando nisso. Eu poderia te entregar agora mesmo, bradou o guarda. Por espionagem a serviço dos vermelhos. E eu a você, por beber em horário de serviço. Ei, escuta, e foi você quem, e alto aí. Não. Me desculpe, por favor. Tudo isso é um mal-entendido, disse Sasha, então agarrou o músico pela manga e o afastou de Muleta, que respirava pesadamente. Quase com violência, fez Leonide descer até os trilhos, olhou o relógio da estação e suspirou. Entre a refeição e a discussão, haviam perdido quase 2 horas. E Hunter não devia ter parado nem por um segundo. O músico, bêbado, ria às suas costas. Durante o caminho até a Parque Culture, os murmúrios dos guardas eram audíveis. Leonide queria enfrentá-los, mas Sasha o obrigava, repetidamente, a não parar e falava com ele em tom suplicante. Ele ainda estava embriagado, e o álcool alimentava sua insolência e atrevimento. A garota precisava se esquivar das mãos incansáveis dele. É que você não gosta de mim, dizia ele, ofendido. Não sou seu tipo, né? Você gosta dos caras musculosos, com cicatrizes, e então por que veio comigo? Porque você me prometeu uma coisa. Ela o empurrou. Não porque. A mesma ladainha de sempre, e não sou esse tipo de garota. Suspirou. Se eu soubesse que você era tão recatada. Mas como você se atreve? Há um monte de pessoas vivas naquele lugar. Se não chegarmos a tempo, todos morrerão. E o que eu vou fazer? Mal consigo levantar os pés. Você sabe quanto eles pesam? Toca aqui, e Leonide tentou levantar um pé sem parar de caminhar, com resultados ridículos. E todas essas pessoas vão morrer de qualquer jeito. Amanhã, ou daqui a 10 anos. Assim como eu e você. Qual a diferença? Então você mentiu para mim? Sim, você mentiu. Homero me disse, e ele me avisou. Para onde estamos indo? Não menti. Quer que eu jure? Você vai ver em breve. Vai ter que me pedir desculpas. Vai morrer de vergonha e vai me dizer, Leonide. Tô com peso na consciência. O jovem enrugou o nariz. Para onde estamos indo? Para a cidade onde as mulheres usam saia, e vamos para a cidade Esmeralda, e tralarachim pum pum, em um caminho de grande dificuldade, cantou Leonide, apontando o caminho com o dedo indicador. De repente, o estojo da flauta caiu no chão, o jovem praguejou, se abaixou e quase caiu junto. Ei, bêbado! Vocês vão conseguir chegar até a Kievskaya? Gritou um dos escoltas. Se rezarem por nós. O músico fez uma reverência. E ele vai voltar, continuou cantando. E ele vai voltar, e com Totocha. Au! Até seu lar. Homero nunca havia acreditado nas lendas que se contavam sobre a Polianka, mas a estação lhe havia ensinado algo. Havia pessoas que a chamavam de estação do destino e a veneravam como se fosse um oráculo. Alguns acreditavam que uma peregrinação até lá, em um momento de mudança na vida, podia servir para levantar o véu do futuro, para receber uma indicação, uma chave para prever o restante do caminho e determiná-lo. Era nisso que alguns acreditavam, e mais todos os que tinham bom senso sabiam que naquela estação brotavam gases tóxicos da terra, e que esses inflamavam a imaginação e provocavam alucinações. Mas, ao diabo com os céticos. O que poderia significar aquela visão? Homero tinha a sensação de estar a um passo de decifrá-la, mas seus pensamentos travavam e se confundiam repetidas vezes.
E Hunter surgia mais uma vez diante de seus olhos, e novamente o via cortar o ar com a adaga negra. Homero teria dado muito para saber o que o brigadeiro havia visto, com quem havia lutado, como fora o duelo que terminara com sua derrota, se talvez com sua morte. Em que está pensando? Homero sentiu o estômago revirar. Até aquele momento, Hunter nunca havia falado com ele sem um motivo importante. Gritara ordens, murmurara respostas curtas de má vontade. Como esperar uma conversa sobre a alma com um homem que não tinha alma? Ah, só, e nada em especial, resmungou Homero. Não, eu ouvi você, disse Hunter tranquilamente. Está pensando em mim. Está com medo? Agora não, respondeu o velho, embora fosse mentira. Não tenha medo. Não vou fazer nada com você. Você me lembra. Depois de meio minuto, Homero perguntou timidamente. A quem? A uma parte de mim mesmo. Eu tinha esquecido que havia algo assim dentro de mim. Você me lembra disso? Hunter teve que se esforçar visivelmente para dizer essas palavras, e, ao mesmo tempo, olhava à frente, para a escuridão, sem se virar. Foi por isso que me trouxe com você? Homero sentia-se decepcionado e perplexo ao mesmo tempo. Ele havia esperado que... Para mim é importante manter isso na cabeça, respondeu o brigadeiro. Muito importante. E também é importante para os outros que eu, e se não, poderia acontecer de novo e o que aconteceu antes. Você tem algum problema de memória? Homero sentia como se estivesse pisando em um campo minado. Aconteceu algo com você? Eu me lembro de tudo. Respondeu Hunter com grande brusquidão. Só que às vezes esqueço de mim mesmo. E tenho medo de esquecer completamente. Você vai me ajudar a lembrar, não vai? Tudo bem. Homero assentiu com a cabeça, embora Hunter não olhasse. Antes, tudo fazia sentido, disse então o brigadeiro, arrastando a voz. Tudo o que eu fazia. Protegia o metrô. As pessoas. Minha missão era clara, de eliminar as ameaças. Destruí-las. Isso fazia sentido, sim, fazia sentido. Mas agora... Agora... Já não sei o que é o agora. Quero que tudo volte a ser tão claro como antes. Eu não faço as coisas por fazer. Não sou um bandido, nem um assassino. Eu faço isso pelas pessoas. Tentei viver sem ninguém, para proteger a todos. Mas foi horrível. Logo esqueci de mim mesmo. Tive que voltar a conviver com as pessoas. Protegê-las. Ajudá-las. Lembrar. E assim cheguei a Sevastopolskaya. Lá me acolheram. Foi por lá que voltei ao subterrâneo. É preciso salvar a estação. Eles precisam de ajuda. A qualquer custo. Me parece que, se eu fizer isso, e se eu acabar com a ameaça, e terei feito algo grandioso, algo importante. Talvez então eu me lembre. Preciso me lembrar. Por isso tenho que agir com toda a rapidez possível, e isso está avançando cada vez mais depressa. Tenho que conseguir em no máximo 24 horas. Tenho que conseguir chegar a Polis, reunir um corpo expedicionário e voltar até lá, e no caminho, você vai me ajudar a lembrar. Tudo bem. Homero assentiu com um gesto forçado. Só de imaginar o que poderia acontecer se o brigadeiro esquecesse de vez, sentia medo e pavor. O que restaria dentro daquele corpo se o Hunter de antes adormecesse para sempre? Acaso a criatura, e contra a qual ele perderá o ilusório confronto naquele mesmo dia? Já haviam deixado Polianka muito para trás. Hunter marchava na direção da Polis como um cão-lobo que, uma vez solta a corrente por seu dono, segue o rastro de sua presa. Ou talvez como um lobo fugindo dos caçadores? No final do túnel, encontraram luz. Finalmente chegaram a Parque Culture. Leonide tentou se reconciliar com seus escoltas. Convidou-os para um restaurante maravilhoso. Mas os dois homens o observavam com desconfiança. Teve que discutir com eles por um bom tempo até que o deixassem ir ao banheiro. Um dos dois o acompanhou, e o outro desapareceu depois de sussurrar algumas palavras ao colega. Enquanto esperava junto à porta, o guarda disse sem rodeios ao músico. Você ainda tem algum dinheiro? Não muito. Leonide saiu e mostrou 5 cartuchos. Me dá. A muleta vai querer cobrar um resgate por vocês. Ele suspeita que você é um agitador enviado pelos vermelhos. Se for mesmo, e o corredor que leva até a sua linha está ali, você com certeza já conhece. Se não, pode esperar aqui até que o departamento de contra-espionagem venha te prender. Mas aí vai ter que se entender com eles. Leonide tentou conter um soluço. Me pegaram, hein? Bom, tanto faz, e até mais. Muito obrigado, de qualquer forma. Levantou a mão num gesto estranho de despedida. Escuta, e ao diabo com o corredor.
Que tal nos levar até o túnel? O músico pegou Sasha pela mão e saiu correndo com surpreendente agilidade, apesar de tropeçar de vez em quando. Esse é dos bons, sussurrou para a garota, o corredor que leva à sua linha está ali. E depois, o que ele vai sugerir? Que a gente vá até a superfície. Estamos a 40 metros de profundidade. Como se ele não soubesse que o corredor está selado há muito tempo. Sasha não entendia nada. Aonde estamos indo? O que você acha? Resmungou Leonide. A linha vermelha. Você mesmo ouviu, sou um agitador, e eles me pegaram e me descobriram. Você está com os vermelhos? Minha querida garota, e não me pergunte nada. Não consigo pensar e correr ao mesmo tempo. E agora correr é mais importante. Nosso amiguinho logo vai soar o alarme. E assim que nos pararem, vão meter uma bala na gente. Esses caras não se contentam com suborno, também querem uma medalha. Eles entraram no túnel e deixaram o guarda para trás. Correram colados à parede, em direção a Kievrskaya. Sasha percebeu que não conseguiriam chegar à estação. Se o músico estivesse certo, e o outro guarda já tivesse alertado os colegas. Então, inesperadamente, Leonide entrou num túnel lateral iluminado, com a mesma naturalidade de quem caminha pela própria casa. Alguns minutos depois, avistaram à distância várias bandeiras, uma grade e um ninho de metralhadora sobre sacos de areia, além de ouvirem latidos. Um posto de fronteira? Será que sabiam da fuga? Como Leonide lidaria com isso? Qual território começava do outro lado da barricada? Venho da parte de Albert Mikhailovich. Leonide enfiou um documento debaixo do nariz do sentinela que correu até eles. Preciso passar imediatamente para o outro lado. O sentinela deu uma olhada no papel e murmurou. A tarifa normal. Onde estão os documentos da senhorita? Vou pagar o dobro. Leonide virou o forro dos bolsos e mostrou os últimos cartuchos que tinha. E a senhorita, você não viu, certo? Não estamos de acordo, respondeu o guarda com voz áspera. Isto aqui não é um bazar, é um estado de direito. Ora essa. O músico fingiu consternação. Eu achava que agora, com a economia de mercado, também podíamos fazer comércio. Não sabia que havia alguma diferença entre. 5 minutos depois, Sasha e Leonide foram empurrados violentamente para dentro de um quartinho minúsculo, com paredes cobertas de azulejos. O músico estava desgrenhado, com a roupa amarrotada, um arranhão no rosto e sangrava pelo nariz. A porta de ferro se fechou com estrondo. Ficaram no escuro.